Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Batista Betel, aqui em Ribeirão Preto. Mais um tempo que nós podemos adorar a Deus através da música e também através da exposição bíblica. Eu gostaria de iniciar esse tempo orando, que você aí onde estiver, você possa me acompanhar em oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse momento diante do Senhor, Pai. Obrigado pelo que nós estamos comemorando especificamente hoje, que é domingo de Páscoa, a comemoração da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor por isso, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, a qualquer tempo que for, que o teu Espírito Santo possa cuidar, que o teu Espírito Santo possa conduzir a cada um que está vendo esse vídeo nesse momento, Pai. Abençoa esse tempo, como eu disse, de louvor através das músicas, mas também de reflexão, de meditação na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Nós consagramos esse tempo a Ti, Pai, entendendo que o teu Espírito Santo é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Domingo de Páscoa é o domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje, o que as Escrituras dizem a respeito da Páscoa. Mas para isso, eu quero voltar um pouco no tempo com vocês para a celebração da primeira Páscoa. A primeira Páscoa ela foi celebrada num contexto todo diferente, todo peculiar. A primeira Páscoa ela foi celebrada ali na terra do Egito, momentos antes do povo ser liberto da escravidão, do povo de Deus ser liberto da escravidão e atravessar o Mar Vermelho. Naquele momento em que eles estão para celebrar a Páscoa, há algumas instruções da parte de Deus através de Moisés para o povo. Uma das instruções é que eles tinham que matar um cordeiro e o sangue desse cordeiro seria aspergido, seria passado nos umbrais, que é o equivalente ao batente de uma porta hoje em dia. Então, esse sangue seria passado ali no batente, nos umbrais das portas, e eles não podiam, então, sair de casa. Eles precisavam ficar dentro de casa, precisavam ficar reservados ali. Esse cordeiro que eles mataram, eles assariam e comeriam o cordeiro, junto com ervas amargas e também um pão sem fermento. E naquele momento eles teriam que estar preparados para a libertação que o Senhor faria na vida deles. O sangue passado nos umbrais das portas, então, ele tem um significado naquele contexto de preservação. Porque o contexto ali são as 10 pragas e especificamente naquele momento é o momento da última praga, que seria então a morte dos primogênitos. E as casas então que tivessem com o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, essas casas não seriam atingidas, essas famílias não seriam atingidas por essa praga e teriam então os seus primogênitos preservados. Esse é o contexto da primeira Páscoa, e ali também há um mandamento para que isso fosse comemorado perpetuamente pelo povo de Deus. Jesus, no capítulo 26 de Mateus, ele está à mesa com os seus discípulos, comemorando essa Páscoa. Mas além de comemorar essa Páscoa junto com seus discípulos naquele momento, Jesus ele está ressignificando a Páscoa. E eu te convido então a abrir a sua Bíblia no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 26, e nós vamos ler até o versículo 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, dos versículos 26 ao versículo 30. Diz assim a Escritura Sagrada: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que, desde agora, não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como eu disse, Jesus, nesse momento aqui, ele está ressignificando a Páscoa para nós cristãos. Ele está trazendo um novo sentido, ele está trazendo um novo significado para a Páscoa. Como nós entendemos hoje, nós comemoramos a Páscoa como a morte de Jesus Cristo na sexta-feira da Paixão
e a sua ressurreição, então, no domingo de Páscoa. É isso que nós celebramos. Isso que Jesus fez aqui tem um significado muito grande e também tem um efeito para as nossas vidas, e é nisso que eu gostaria de te chamar a meditar nesse momento. Jesus compara o pão partido ao seu corpo. Corpo esse que seria exposto ao sofrimento, que seria morto na cruz do Calvário. Jesus compara o vinho ao sangue dele, sangue este que foi derramado também ali na cruz. E como eu disse, há um significado, há efeitos para nós, e a pergunta é: qual o significado e quais são os efeitos de Jesus ter entregue o seu corpo, o pão, como ele diz ali, e o seu sangue, simbolizado pelo vinho, nesse momento da última ceia? Quero compartilhar com vocês primeiro alguns significados, especificamente 2 significados de Jesus ter entregue o seu corpo e o seu sangue. Primeiro, Jesus entregou o seu corpo para que nós não precisássemos entregar o nosso. Jesus entregou o seu corpo para que nós não precisássemos morrer para pagar pelos nossos pecados. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, diz: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, a pena de morte que havia sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi paga por Jesus Cristo. Ele pagou o preço para que eu e você não precisássemos pagar. E esse é um dos grandes significados de Jesus ter entregue o seu corpo por nós. A pena que viria sobre nós, a pena para o pecado, é a morte em distanciamento de Deus. E a recompensa que Jesus traz a nós é a vida em proximidade com Deus. A pena era morte em distanciamento de Deus, e agora, então, o seu sacrifício provê a nós vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida em comunhão com Deus, em proximidade com Deus. O segundo significado, então, é que Jesus derrama o seu sangue. E ele derrama o seu sangue para fazer conosco uma nova aliança. A antiga aliança, baseada na lei mosaica, na lei de Moisés, ela exigia do povo o cumprimento da lei, o cumprimento de alguns ritos ali e o cumprimento de algumas regras. Com essa nova aliança, Jesus ele cumpre completamente essa lei. E quando ele então derrama o seu sangue, ele cumpre no nosso lugar todas as exigências dessa lei, nos isentando então de cumprir a lei, para que nós possamos alcançar o perdão pelos pecados, não pelo cumprimento da lei, mas pela fé, e uma fé exclusiva nele, Jesus Cristo. Mateus, texto que nós lemos, o capítulo 26, no versículo 28, tem uma declaração a respeito do derramar de sangue de Jesus que diz: Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Essa foi a razão pela qual Jesus derramou o seu sangue ali na cruz, para fazer conosco uma nova aliança, uma aliança que não depende mais do cumprimento da lei, mas uma aliança que depende única e exclusivamente da fé em Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Nós temos também, advindos do sacrifício de Jesus por nós, da entrega do seu corpo, do derramamento do seu sangue, efeitos
que, pela graça de Deus, nos atingem hoje e pela graça dele nós podemos viver segundo esses efeitos. O primeiro efeito que eu gostaria de destacar do sacrifício de Jesus Cristo é a propiciação ou expiação, que significa o desvio da ira de Deus, ou seja, é uma conciliação com Deus. Nós éramos dignos da ira de Deus por causa do pecado que entra no mundo lá através de Adão e Eva. E eles são então, naquele momento, Gênesis capítulo 3, condenados à morte. Eles têm um distanciamento de Deus, aquele Deus que encontrava com Adão nas tardes no jardim. Agora, esse relacionamento é um relacionamento afastado por causa do pecado. E o salário do pecado é a morte, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3. Mas Jesus é a propiciação, é a expiação, é o desviar da ira de Deus de nós. E isso significa, então, que nós devemos entender que os nossos pecados faziam com que houvesse uma separação entre nós e Deus. Os nossos pecados faziam com que nós estivéssemos em guerra com Deus. E o sacrifício de Jesus é o sacrifício que nos traz a paz. É o sacrifício que acaba com a guerra que havia entre nós e Deus, porque Deus é um Deus santo e nós pecadores. Agora nós podemos nos relacionar em paz com Deus por causa do sacrifício de Jesus, porque Ele é a propiciação, Ele é a expiação pelos nossos pecados. Vou ler um texto com vocês da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 18 e 19. Segunda aos Coríntios. Se você estiver com a sua Bíblia aí e quiser abri-la, fique à vontade. 2 Coríntios, no capítulo 5. Olha o que diz o que dizem os versículos 18 e 19. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Ou seja, agora há paz entre nós e Deus, e nós podemos então nos relacionarmos com Ele, porque houve uma reconciliação vinda então por parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, é o desviar da ira de Deus, é a expiação pelos nossos pecados, é a reconciliação entre nós e Deus. Esse é um dos efeitos que o sacrifício de Jesus traz a nós. Segundo efeito que eu gostaria de compartilhar com vocês é a justificação. A justificação é o ato de Deus pelo qual Ele mesmo permite que o homem se apresente diante dele. Como eu disse, nós somos pecadores, nós somos falhos, e Deus é um Deus totalmente, completamente santo. E Deus não se mistura com o pecado. Então Ele mesmo, em Cristo Jesus, leva sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos então ser apresentados diante de Deus, santos, justificados, inculpáveis, por causa do sacrifício de Jesus. Quero abrir com você em outro texto da Escritura, que é Romanos capítulo 5, versículo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 1.
Abra aí na sua casa, onde você estiver, enquanto eu estou abrindo aqui também. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. O sacrifício de Jesus é o sacrifício que traz paz, que faz com que seja possível nós sermos apresentados diante de Deus, santos, justos, pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Um outro aspecto que eu gostaria, então, uma outra característica, um outro efeito que o sacrifício de Jesus Cristo tem sobre as nossas vidas é a santificação. Santificação. Em alguns sentidos, a santificação ela é semelhante à justificação, mas além do significado de nos tornar santos, limpos dos nossos pecados, também tem o sentido de nós estarmos purificados moralmente e espiritualmente. E Jesus Cristo proporciona a nós a santificação através do seu sacrifício na cruz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, outro texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 11. Olha só o que diz o texto bíblico em 1 Coríntios 6, 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Através de Jesus Cristo, eu e você somos santos, não porque nós não pecamos mais, não porque nós não erramos mais, mas porque Jesus Cristo se fez, que é homem perfeito, se fez então ali na cruz, culpado pelos nossos pecados. Ele não tinha culpa alguma, mas ele levou sobre si a nossa culpa. Sendo assim, então, nós podemos ser santos diante de Deus. E quando Deus olha para mim e para você que tem um compromisso com Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador, ele olha através do sacrifício de Jesus. Então ele vê a mim e a você, mas ele vê através da santidade de Jesus, e santidade que Jesus proporcionou a nós. Então, nós já falamos aqui de propiciação, expiação, o desviar da ira de Deus de nós, o fato de Deus ter reconciliado a nós com Ele mesmo através de Jesus Cristo. O segundo efeito, então, foi a justificação, que é o ato do próprio Deus de nos tornar apresentáveis diante dele. E a santificação é esse terceiro que nós falamos agora, onde Deus olha para nós através da santidade de Jesus. Mesmo com todos os nossos erros, ele olha para nós através do sacrifício de Jesus Cristo e nos vê como santos. E nós estamos, então, a partir de um compromisso com Jesus Cristo, nós estamos em um processo de santificação, até que esse processo seja completo, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Ele mesmo prometeu. O quarto efeito que o sacrifício de Jesus tem sobre a vida daqueles que têm um relacionamento verdadeiro, exclusivo com Ele, é a regeneração. Regeneração significa ser gerado novamente. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, nós podemos ter uma vida nova, baseada em um relacionamento verdadeiro e próximo com Deus. Através de Jesus Cristo, Deus proporciona a mim e a você que nós caminhamos segundo uma nova vida. Uma vida que Ele chama de vida plena, vida abundante. Essa é a vida que Deus dá a nós através do sacrifício de Jesus Cristo.
Vamos olhar para um outro texto da Escritura, que é Romanos capítulo 6, versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, ele nos dá uma nova vida. Uma vida que nós não precisamos, então, ficar alicerçados naquilo que nós conquistamos, naquilo que nós fazemos, na nossa própria força, mas nós podemos nos alicerçar naquele que venceu a morte e que promete a nós uma nova vida. Eu quero concluir esse momento dizendo que na Páscoa nós comemoramos o corpo de Jesus entregue por nós e o seu sangue também derramado em nosso favor. Nós comemoramos também o fato de Jesus não ter ficado morto, mas ter ressuscitado. A morte e a ressurreição de Jesus, então, fazem com que nós sejamos aceitos por Deus, com um relacionamento próximo e uma vida verdadeira, uma vida livre da escravidão do pecado e das consequências, então, desse pecado, dessa vida de escravidão ao pecado. Desfrutar dos privilégios desse novo relacionamento com Jesus depende de uma decisão de colocar a vida nas mãos dele, reconhecendo a nossa pecaminosidade e reconhecendo a nossa dependência de Jesus Cristo e da obra de Jesus na cruz. A entrega de Jesus na cruz, então, pede de nós a entrega de nossa vida a Ele. A entrega da vida de Jesus na cruz pede a entrega da nossa vida a Ele. A minha oração e o meu desejo é que você que está ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, se você não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a ponto de entregar a sua vida e depender dele, somente dele, você possa fazer isso nesse momento. E que nós possamos todos comemorar a verdadeira Páscoa, que é a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando ali sobre si os nossos pecados, levando as nossas dores, fazendo conosco uma nova aliança, proporcionando a nós expiação dos nossos pecados, proporcionando a nós a justificação, proporcionando a nós santificação e proporcionando a nós regeneração. Que Deus te abençoe. Uma boa Páscoa a você e a sua família.